vídeo. Vamos lá para mais um vídeo. E bem, nós vamos para resenha, review. Vou falar sobre as canetas da as canetas do Brush. O que são essas canetas? Basicamente elas são uma canetinha, só que com ponta pincel e uma ponta fina, ou seja, duas pontas, por isso do Brush, duas pontas. Bom, dois pincéis. Mas vocês entenderam, né? Ela vem com duas pontas. Aí, né, eu comprei essa aqui, que são 100 cores. Bom, 100 canetas de várias cores. E aí, elas vêm nessas bandejinhas aqui, ó. São 5 bandejas, cada uma podendo conter 20. Aqui, essa aqui, aparentemente é a marca da caneta, Colespen. Aqui tá a ficha. Com todas as cores que vem. É só pra mostrar, né? Eu fiz aqui esses testes, essas misturinhas e não atravessou o papel. Nesse caso aqui, esse papel tem 300 de gramatura e tem textura lisa. O que, né, é a melhor opção para as canetas. Liso, porque assim não machuca o pincel da caneta. E grosso para poder usar os dois lados. Aí, né, o corpo da caneta é assim. Ele é mais grosso pro lado do pincel, não vai afinando pro lado da ponta fina. Essa é a ponta fina. Essa aqui. Essa aqui é a ponta pincel, né? Eu já tenho mais. Primeira coisa que eu fiz, eu já tinha dito tem 2 vídeos atrás, eu fui testando as canetas e depois eu organizei elas numa ordem, que foi aqui nas bandejas. Aí eu fui passando para fazer umas etiquetinhas. Eu fiz com papel sulfite mesmo, aí cortei em tirinha, botei uma numeração, organizei no final da bandeja, botei uma numeração e foi colando com fita. Agora é uma bandeja, nós temos preto. Bem, tem mais cinza do que isso, se eu contar algumas outras cores ali que parecem mais não tem cinza, tendendo para cores do que cores tendendo para cinzas. Porém eu resolvi botar ele com as cores mesmo, né, aqui, os que são mais na cara. Tem 3 cinza, vermelhos nós temos até mais ou menos aqui. Você pode contar esse daqui, se você não quiser ver ele como laranja, não tem mais avermelhado. Aí nós temos laranjas, passando por os amarelos. Aí nós passamos por os tons mais neutros, que são os marrons e os beges. Os rosas, aos carmins, lilás, roxos, violeta, azuis, alguns tons turquesa. Aqui não tem um azul clarinho que pra mim é muito cinza. Esse azul também aqui, ó, não tem também, pode ser mais um cinza. E aqui o azul mais claro que tem nessa paleta, os turquesas. Aqui também tem uns verdes mais musgo, verde escuro e verde claro. Aí, para testar as canetas para fazer review, nós vamos colorir esse desenho que eu fiz aqui. Esse aqui é o rascunho original. Eu passei ele para uma folha e contornei com caneta Bic normal. E fiz a pintura toda, que no total deu mais ou menos 35 minutos. Então assim, foi bem rápido, tirando os intervalos para permitir a secagem da tinta do marcador. Bem, vocês agora vão assistir o processo de pintura enquanto eu explico um pouco de como foi trabalhar com essas canetas.
Para aqueles que passaram da introdução, eu já lanço uma pergunta. O que vocês acharam da iluminação do processo de timelapse? Que é assim, eu peguei outra luminária que ficou na mesma irmã. Minha irmã mal usa essa luminária para poder fazer uma iluminação de 2 pontos aqui. Então eu já peço para vocês me responderem o que vocês acharam da iluminação do vídeo. Bem, para começar a falar sobre o processo, vamos primeiramente dizer que eu estou muito satisfeita com as canetas. Eu gostei muito delas, achei a seleção de cores muito boa, mesmo que eu acho que faltou ainda mais um pouquinho de marrom e uns verdes mais escuros, não tem variação de verde mais escuro pro azulado e pro amarelado. Mas já nisso tá tudo ok. As misturas de cores são muito boas e, né, como o papel mais grosso e mais resistente, ficou muito mais fácil para poder colocar, não tem várias misturas, não tem umas camadas, para chegar não tem outros tons e num degradê bacana. Aí, né, primeiramente eu comecei com a pele, tem que ter um ponto inicial, não tem para eu poder seguir, e fui aos pouquinhos, não tem mesclando as cores, e não tem pensando um pouquinho, não tem na luz de como é que ia ficar. Eu digo que a parte mais difícil foi o cabelo. É porque o cabelo é uma parte muito mais rara, que tem bastante, não tem assim variação, não tem no tom, por causa não tem das partes de brilho. Então não foi exatamente muito difícil de misturar as cores. Pra mim não teve complicado porque eu mesma não selecionei as cores corretamente para fazer no tem degradê de forma mais bonita. Eu peguei algumas cores e pensei, vou me virar com essas que eu peguei aqui. Grande erro meu, eu devia ter prestado um pouco mais de atenção para pegar tons mais próximos, não tem pelo menos entre o tom médio e o tom mais escuro, para o cabelo ficar mais harmônico, para não ter só o brilho, não tem que perfeito com amarelo, ficasse mais diferente no tem do tom médio. Aí eu acabei não ter pegando, tem o tom médio ficando muito distante, tanto do brilho quanto da parte mais escura do cabelo. E não era a sombra, no caso. Vamos lá, misturando aos pouquinhos. As cores mais escuras acabam marcando mais que as claras, mas a marcação é normal, porque é uma caneta base de água. Dá uma base a álcool, que é as que não deixam marcas, ou as que têm melhor qualidade não deixam menos marcas. E, né, vamos colorindo, né? Eu tive que dar intervalos para poder esperar a tinta secar. Adicionando mais tinta uma sobre a outra, o papel vai começar a esfarelar. Isso aconteceu um pouquinho quando eu fui fazer a parte do cabelo, fazendo a mistura do tom médio com o tom mais escuro, do laranja pro vermelho. Então foi lá, não tem parando, dando os intervalos, não tem de pelo menos uns 10 minutos para esperar secar e ainda não tem botando a mão em cima para ver se realmente secou. Porque o papel não fica tão úmido de tinta que quando você encosta você sente ele gelado de tanta umidade no tem que tem nele. A mistura de tons diferentes para ocasionar outras cores também é muito bom. Eu utilizei um vermelho para fazer uma sombra na parte verde escura e um rosa para fazer sombra na parte mais clara. E eu também utilizei um pouquinho de rosinha para fazer umas sombras na pele. Eu queria ter usado um roxo para fazer a sombra no cabelo, só que eu não queria arriscar. Então eu usei somente um tom mais escuro, puxando pro marrom de vermelho que tinha, ou um vermelho normal mesmo, para fazer a sombra do cabelo. Mas numa próxima, se eu vou fazer de novo, não tenho cabelo rubro, eu vou tentar usar ou um azul claro ou um roxo para fazer a sombra mais escura do cabelo. E digamos assim, de primeiro momento com as canetas eu achei algumas pontas bastante duras comparada a outras que estavam mais macias. Mas conforme eu fui pintando, algumas que inicialmente tinham a ponta pincel mais dura, elas se mostraram ficando mais macias. Ou seja, não tem como o uso, do mesmo jeito como a gente faz com o sapato, não tem com algumas roupas que ficam levemente mais apertadas. Conforme você vai utilizando, mais a ponta vai ficando macia. O resultado no tem pra mim ficou maravilhoso. Eu consigo um resultado semelhante com aquarela e lápis de cor, no sentido de deixar esse tom bem vivo, não tem essa mescla e essa transição de cores.
mas nunca que ficaria no tempo tão vibrante como ficou com as canetas. Então eu vou usar bastante, vou no tempo caçamento de fazer os desenhos no meu sketchbook, não tem só de um lado da página para poder, não tem utilizá-las sem problema, não tem de marcar o desenho do lado, porque né, em folha sulfite ou em folha mais fina vai atravessar. Essa folha aí tem 300 de gramatura e só por isso que não atravessou. Quando tem até 180 gramas de gramatura, ainda vai passar se você for passando várias camadas de uma sobre a outra sem esperar secar. E mesmo com você esperando secar, ainda corre o risco de atravessar, porque o papel já está muito machucado, já absorveu muita tinta, ele vai acabar não tem ainda deixando transpassar se você colocar mais camadas do que já foi colocado anteriormente. Então ainda tem a usar com consciência e com dedicação para poder conseguir um bom resultado. Bem, aqui está o resultado. No total, eu utilizei 16 canetas, 16 cores, para realizar a pintura desse desenho aqui. Essa aqui é o sol. Eu estava no tempo uma ideiazinha de fazer um livrinho ilustrado no tempo com personagens femininas que representam um corpo celeste, no tem o sol, os planetas, as luas e as estrelas. Então, esse aqui fica o sol. Vale ressaltar a ironia que aparentemente a temperatura do nosso sol, aqui ele fica de acordo com a temperatura, é verde, então o vestido está corretíssimo. E devo dizer que aqui dá pra ir colocando várias camadas nele. A questão do papel liso é algo essencial nessas canetas, devo dizer. Afinal, o papel liso vai impedir no que a ponta se desgaste muito rápido e vai te ajudar mais no comprometimento. Eu falei que eu terminei e tô mexendo de novo, né? Eu senti necessidade de escurecer um pouquinho mais o vestido dela. Esse vestido aqui, ela é bem escura. Vou colocar essa mão aqui. Pronto, parei. Vou parar aqui pra não enxergar mais o papel. Pra eu ver como ficou a diferença. Não atravessou. Esse papel aqui tem 300 de gramatura, é de textura lisa. Então foi um papel perfeito para fazer da pele. E o resto foi complementando, né? O vermelho, os laranjas e o amarelo foram usados para fazer o cabelo. Esse chão aqui eu usei esse verde aqui e esses dois azuis. Fica por isso mesmo. Esse aqui eu tenho um redesign do primeiro que eu tinha feito dela no chão Margarida, que foi esse aqui. Aí o rascunho original é esse daqui, onde eu fiz com a linha definitiva de como é que tá desenhando com essa caneta bruxa aqui, que tá cheio de titã aqui. E fui fazendo aqui, que eu queria adaptar para fazer um line art mais grosso nos meus desenhos. Como eu fiz aqui, eu demorei muito para fazer essa line art, por isso eu não coloquei pra gravar quando eu tava fazendo, porque eu demorei bastante e eu tava literalmente no tempo profundo em cima desse desenho pra terminar. Esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima, onde nós vamos pintar a lua com as canetas acrílicas. Tchau!